Sem sombra de dúvidas, eu apostaria nos árabes. Mas não só nos árabes. Se fosse vikings versus um exército cristão bizantino, por exemplo, eu apostaria nos bizantinos. Se fossem vikings versus o exército dos francos, lá no Império Carolíngio, por exemplo, eu apostaria nos francos. Eu apostaria em todos esses, mas não apostaria nos vikings em uma batalha nesse exemplo que você me deu. Mas, professor, como assim? Os vikings são famosos guerreiros históricos. Como assim você não apostaria em nenhuma hipótese nesses três exemplos nos vikings? Simples, preste atenção aqui. Lembrando, os vikings, pessoal, não eram um povo, né? Não era um conjunto político, nem um reino específico, onde existia tipo um império viking, um reino viking. Não existia isso. Viking é uma profissão, é uma atividade feita, realizada pelos germânicos, pelos grupos germânicos escandinavos. Então, já começa por aí. Outro ponto é que, dentre os guerreiros vikings, não há comparação quando a gente vai fazer algum tipo de paralelo entre a profissionalização do exército árabe em um califado medieval daquele, que era uma preparação profissional e um investimento militar absurdo, ou uma preparação de um exército bizantino em termos de profissionalização com um grupo de guerreiros vikings. Não há de se negar que existia um ímpeto guerreiro, um ímpeto corajoso entre os vikings que são guerreiros. Mas a gente não tem como comparar em termos de investimento, de armamento. A maior parte dos vikings nem sequer tinham espadas. Andavam com machados apenas. Comparar uma profissionalização de um império centralizado como o Império Bizantino, que tinha um controle, um investimento, um orçamento para o seu exército, e comparar com um grupo de guerreiros vikings que atuavam, na maior parte do tempo, de maneira descentralizada, é impossível, não tem como fazer esse paralelo. Tanto é que as conquistas vikings, elas vão acontecer principalmente no norte da Europa. Onde é que estavam os grandes impérios e as civilizações mais estabelecidas em território europeu, mais concentradas? Os maiores impérios estavam na Europa Central e no sul da Europa. Nessas regiões, os vikings não tiveram tanto sucesso, mas tiveram no norte da Europa, como por exemplo na Inglaterra, onde existia ainda um conglomerado de reinos anglo-saxões que ainda estavam descentralizados. Então a gente não tem nunca como comparar o poder de organização de um império bizantino ou de um califado islâmico árabe com os vikings.